André Pepitone será reconduzido ao cargo de diretor financeiro. A informação foi confirmada ao Jornal da Manhã pelo diretor-geral da usina NUVR. O Palácio do Planalto bateu martelo sobre o nome para a vaga nesta semana, depois de intensas negociações. André Pepitone foi diretor financeiro da Itaipu Binacional durante o governo Bolsonaro e tinha sido exonerado há aproximadamente 2 semanas. Porém, por conta de acertos políticos, ele vai retornar ao cargo. A indicação de Pepitone vinha sendo defendida pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, com o respaldo de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e também de Gilberto Kassab, que é o presidente nacional do PSD. Pepitone é servidor de carreira da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Ele integrou a diretoria da agência de 2010 até maio de 2022, quando saiu para ocupar o posto na Itaipu. O diretor-geral da usina, NUVR, comentou a escolha desse nome para a diretoria financeira. Confirmado, eu conversei com ele ontem pela manhã em Brasília e está confirmado o nome dele. Ele é um ótimo técnico. Agora, assim como eu falei do Caputo, o Pepitone representa também a base de apoio do governo Lula. Ele representa o PSD de dado. Então, o PSD que indicou o nome dele, coube a mim avaliar o currículo, assim como avaliei o currículo de outros. E ele preenche todos os requisitos para ser um ótimo diretor dentro desse momento que a gente quer fazer da Itaipu um grande instrumento desenvolvendo o Paraná. Outros nomes que apareciam na disputa eram aí o de Pedro Guerra, que é filho do ex-ministro da Saúde, Alcine Guerra, e que tinha o apoio da cúpula do PT, além do nome de Carlos Gasperin, genro de Jorge Samek, que foi aí o ex-diretor da Itaipu, e até mesmo o nome do ex-deputado Eduardo Ciarra. É isso, Pepitone é servidor de carreira do setor, é o nome do PSD, do partido de Kassab, e ali vai agradar a gregos e troianos. A verdade é que a disputa ficou muito grande em torno desse cargo, 2 forças muito grandes, e aí o Lula fez, ou orientou pelo menos o time a fazer, o que ele faz de bem, muito bem. O Lula é bom nisso. Olha, vamos tentar uma terceira via aqui, nem vocês, nem eles, a gente resolve aqui, todo mundo fica feliz. Foi mais ou menos isso. O Pepitone agradou o centrão e a esquerda petista. Mas dizem também, Mark, que teve até uma questão de currículo, né? Algumas pessoas começaram a ficar preocupadas com a ficha anterior ou com alguns conhecimentos. O Pepitone tem essa trajetória que entende. Quando olharam outros nomes indicados, talvez a única exceção seria ali o Carlos Gasperin, os outros tinham muito pouca intimidade, vamos dizer assim, com o setor energético ou com a capacidade de levar adiante uma direção financeira. Então, teve isso, agradou o PSD de forma mais ampla, principalmente o PSD da Câmara, que se sentiam tanto quanto excluído ali de algumas articulações, foi contemplado. Ou seja, de novo um cargo importante também utilizado como moeda de troca ali para compor a governabilidade do PT, que mesmo entregando os cargos, Mark, está com dificuldade ali no chão da casa. Olha só, Pedruzzi, por que é importante esse cargo, né? Nós estamos falando aqui de um orçamento de 3 bilhões de dólares. É esse o tamanho da caneta do diretor financeiro de Itaipu. É por isso que é um cargo que mexe, inclusive, não só com a política, como com a economia do país, né? É um dos maiores orçamentos do país. Se não for o maior, acho que o maior não é, a Petrobras tem mais, mas é um dos maiores. Então é por isso que é estratégico que seja alguém que seja capacitado para desempenhar suas funções, né? É importante isso, não só pela questão moral, mas também pela questão operacional, né, de uma usina que tem que ser saudável financeiramente para gerar 20% da energia que os brasileiros consomem todos os dias. André Pepitone será reconduzido ao cargo de diretor financeiro. A informação foi confirmada ao Jornal da Manhã pelo diretor-geral da usina NUVR. O Palácio do Planalto bateu martelo sobre o nome para a vaga nesta semana, depois de intensas negociações. André Pepitone foi diretor financeiro da Itaipu Binacional durante o governo Bolsonaro e tinha sido exonerado há aproximadamente 2 semanas. Porém, por conta de acertos políticos, ele vai retornar ao cargo. A indicação de Pepitone vinha sendo defendida pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, com o respaldo de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e também de Gilberto Kassab, que é o presidente nacional do PSD. Pepitone é servidor de carreira da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Ele integrou a diretoria da agência de 2010 até maio de 2022, quando saiu para ocupar o posto na Itaipu.
O diretor-geral da usina, Enio Verri, comentou a escolha desse nome para a diretoria financeira. Confirmado, eu conversei com ele ontem pela manhã em Brasília e está confirmado o nome dele. Ele é um ótimo técnico. Agora, assim como eu falei do Caputo, o Pepitone representa também a base de apoio do governo Lula. Ele representa o PSD de dado. Então, o PSD que indicou o nome dele, coube a mim avaliar o currículo, assim como avaliei o currículo de outros. E ele preenche todos os requisitos para ser um ótimo diretor dentro desse momento que a gente quer fazer da Itaipu um grande instrumento desenvolvendo o Paraná. Outros nomes que apareciam na disputa eram aí o de Pedro Guerra, que é filho do ex-ministro da Saúde, Alcine Guerra, e que tinha o apoio da cúpula do PT, além do nome de Carlos Gasperin, genro de Jorge Samek, que foi aí o ex-diretor da Itaipu, e até mesmo o nome do ex-deputado Eduardo Ciarra. É isso, Pepitone é servidor de carreira do setor, é o nome do PSD, do partido de Kassab, e ali vai agradar a gregos e troianos. A verdade é que a disputa ficou muito grande em torno desse cargo, duas forças muito grandes, e aí o Lula fez, ou orientou pelo menos o time a fazer, o que ele faz de bem, muito bem. O Lula é bom nisso. Olha, vamos tentar uma terceira via aqui, nem vocês, nem eles, a gente resolve aqui, todo mundo fica feliz. Foi mais ou menos isso. O Pepitone agradou o centrão e a esquerda petista. Mas dizem também, Mark, que teve até uma questão de currículo, né? Algumas pessoas começaram a ficar preocupadas com a ficha anterior ou com alguns conhecimentos. O Pepitone tem essa trajetória que entende. Quando olharam outros nomes indicados, talvez a única exceção seria ali o Carlos Gasperin, os outros tinham pouca intimidade, vamos dizer assim, com o setor energético ou com a capacidade de levar adiante uma direção financeira. Então, teve isso, agradou o PSD de forma mais ampla, principalmente o PSD da Câmara, que se sentiam tanto quanto excluído ali de algumas articulações, foi contemplado. Ou seja, de novo um cargo importante também utilizado como moeda de troca ali para compor a governabilidade do PT, que mesmo entregando os cargos, Mark, está com dificuldade ali no chão da casa. Olha só, Pedruzzi, por que é importante esse cargo, né? Nós estamos falando aqui de um orçamento de 3 bilhões de dólares. É esse o tamanho da caneta do diretor financeiro de Itaipu. É por isso que é um cargo que mexe, inclusive, não só com a política, como com a economia do país, né? É um dos maiores orçamentos do país. Se não for o maior, acho que o maior não é, a Petrobras tem mais, mas é um dos maiores. Então é por isso que é estratégico que seja alguém que seja capacitado para desempenhar suas funções, né? É importante isso, não só pela questão moral, mas também pela questão operacional, né, de uma usina que tem que ser saudável financeiramente para gerar 20% da energia que os brasileiros consomem todos os dias.